falar das dimensões do planejamento urbano. Então, você tem aí a dimensão econômica, social, ambiental, infraestrutural, gerencial e territorial. Isso aqui considerando o Duarte 2013. Então, são essas 6 dimensões. De cara, pessoal, a gente já vê aqui as 3 dimensões principais, não são as únicas, do desenvolvimento sustentável. Alguns autores colocam também o territorial como uma dimensão do desenvolvimento sustentável, mas esses 3 eles são fundamentais. A dimensão ambiental, ligada à valorização dos aspectos ambientais em todos os âmbitos da sociedade, então da saúde pública aos impactos infraestruturais. Aspecto principal é o meio ambiente ecologicamente equilibrado, está lá na Constituição, assim, artigo 225. Então, assunto a ser tratado na aula sobre infraestrutura verde, eu acho que é a 4ª unidade, ou a 5ª, Zonamento Ambiental Municipal. Então, a gente vai falar de infraestrutura verde posteriormente nessa disciplina. A dimensão econômica, ligada às possibilidades de a cidade gerar recursos financeiros de forma global, para assim poder implementar os projetos urbanos para toda a população. Então, possibilidade da cidade gerar seus próprios recursos. Claro, você pode ser por transferência do governo federal, estadual, mas a cidade ela também tem como se autofinanciar. Em questão aqui aspectos como agricultura, pecuária, indústria, comércio, turismo, trabalho. Os 4 primeiros geralmente possuem sua secretaria própria. Tem Secretaria de Agricultura, Pecuária, Indústria e Comércio. O turismo é um aspecto relativamente recente, embora algumas cidades já tenham desenvolvido esta vocação há décadas, exemplo do Rio de Janeiro e Fortaleza, mas o turismo ele não é tão antigo como esses outros aqui, ou pelo menos quanto objeto de gestão. Para Duarte, e aí eu concordo com ele, tenho que fazer esse adendo, mas não são todos os autores que concordam, o trabalho está inserido na dimensão econômica, do propósito, porque alguns autores colocam na dimensão social, mas a ideia do Duarte é o seguinte: quem proporciona renda, emprego e quem emprega é a iniciativa privada, por isso que é econômico. Alguns autores de caráter mais desenvolvimentista vão dizer que é papel do Estado garantir o emprego e gerar valor econômico. Eu, junto com o Duarte, a gente discorda. A gente acha que o papel do Estado é gerar valor social, não econômico, tá bom? Claro que isso vocês não são obrigados a concordarem conosco, né? Mas a dimensão do trabalho é melhor que seja enquadrada aqui. Mas não teria problema também enquadrar na dimensão social, dependendo aí dos autores, tá? Não é certo e errado, é mais uma questão aí de, entre aspas, opinião acadêmica. O planejamento urbano deve internalizar essa premissa com o objetivo de propor diretrizes para o desenvolvimento da cidade. Então, ou seja, se a gente quer melhorar o emprego na cidade, a gente precisa de incentivos para a iniciativa privada, por exemplo, redução de tributos. Olha, outros exemplos: estimular os cidadãos ou mesmo empresas de fora a desenvolver o espírito empreendedor, de forma a criarem ou ampliarem seus negócios, gerando postos de trabalho. Então, não é aquela questão de você, vou abrir um órgão público, qualquer coisa aqui, só para dar emprego para as pessoas. Não é isso. Quem emprega é a iniciativa privada. Se você quer abrir um órgão público, qualquer coisa, não tem que ser com essa finalidade de gerar emprego, sim da finalidade própria do órgão, né? Eu vou criar um órgão de assistência social porque precisa na cidade dessa questão social, de você cuidar das pessoas. Precisa ali, vou criar projeto de infraestrutura porque está precisando de saneamento, né? Não vou criar um hospital público para dar emprego para os médicos, não. Claro que consequentemente vai fazer isso, mas não é essa a finalidade principal. A finalidade principal é dar assistência para a população. A dimensão social trata do bem-estar de todos os cidadãos. Então, quais são os aspectos? A assistência social, a segurança, a educação, o esporte, o lazer, a cultura, a saúde, a habitação e a cidadania. Inclusão aqui de deficientes, idosos, mulheres, são questões aí dos direitos humanos. São responsabilidade dos municípios a educação básica e os serviços de saúde. Isso aqui é responsabilidade do município. Serviços de saúde e educação básica. Isso está
na Constituição. No caso do lazer e da cultura, se tem duas vertentes. Uma que diz que é na promoção de eventos culturais para a população, com o intuito de proporcionar enriquecimento no âmbito intelectual e psicológico, e outra de valorizar as manifestações culturais típicas de cada região, mantendo assim a diversidade cultural, né? Dar aquele incentivo para que se permaneçam as tradições, a identidade cultural da região, entre outras coisas. A habitação não consiste apenas em fornecer moradia, mas também boas condições de entorno. Então, não é só ter um local para morar, tem que ter um local com áreas verdes, nas proximidades áreas verdes, com acesso a uma escola próxima ali, para educar os filhos da pessoa que está com esse déficit habitacional, acesso à saúde, mobilidade urbana, e acesso aos recursos naturais. A segurança é uma função essencialmente estatal. Então, o Estado é aquele que mantém o monopólio da força. Já dizia lá o já dizia o Maquiavel, também outros autores, que o Estado ele tem essa função de ter o monopólio da força, mas é um item cada vez mais crítico nas cidades brasileiras, com o aumento da violência que vem acontecendo, até que nos últimos anos os índices, nos últimos 2 anos os índices reduziram, mas se a gente for pegar lá as estatísticas de 30, 40 anos atrás, é muito claro esse aumento da violência urbana, nem precisa de estatística, a gente vive isso na prática. Mas por isso essa questão de segurança pública é importante. E eu já falei em aulas anteriores que você tem algumas vertentes críticas, totalmente críticas, da existência do Estado, chamados anarquistas, anarcapitalistas, mas para mim o que eles não conseguem é resolver essa questão de segurança. Se não for o Estado, quem é que vai resolver essa questão? Vai contratar empresa privada, e se essa empresa privada também for algo cooptível, né, ela vai ter o monopólio de alguma forma da força, né? Então, o Estado ele tem esse monopólio. Claro que a crítica é válida, mas essa é a essência do Estado, o monopólio da força. Cabe à administração municipal buscar soluções urbanísticas que inibam ambientes propícios ao crime. Então, uma boa iluminação pública, uma guarda municipal junto às escolas. Então, isso é o essencial que tem que ter numa cidade para que você tenha aí uma segurança plausível, tá? Claro que vai muito também da questão de você dar oportunidade de emprego e de você reduzir, de certa forma, as desigualdades, para que você não crie criminosos. Mas, mesmo com tudo isso, você tem que ter isso aqui também, ó. Eliminação, uma polícia preparada e justa. Assistência social dá condições a cidadãos necessitados de inserir de maneira produtiva e aproveitando os benefícios da vida coletiva. Então, existem pessoas que realmente precisam dessa assistência. Olha, todos nós precisamos, em algum momento da nossa vida, de amparo em diversas situações. Geralmente contamos com a ajuda de amigos e familiares, mas nem todos podem contar. Existem pessoas que realmente não têm ninguém, estão ali. Imagina uma criança que foi abandonada pelos pais. Até certo ponto, você pode até dizer que um indivíduo está numa situação por culpa dele. E em muitos pontos eu concordo com isso. Mas em situações que realmente não dá. Uma criança, por exemplo, que foi abandonada, não tem como você culpar essa criança pelo que está acontecendo com ela. Uma criança que está morando ali na rua. E aí você vai precisar dessa assistência social, com certeza, né? É um problema social que não é bom para ninguém ver. Criança moradora de rua, acho que ninguém... É uma coisa que ninguém gosta, né? A gente espera que isso não tenha na cidade. Então, é para essas pessoas que existe a assistência social, é importante. Cidadania, a ação mais complexa e deveria se referir a todas as formas de fazer com que os moradores de uma cidade possam usufruir dela e exercer seu papel cívico. Essa questão de você exercer a cidadania não é só você apertar um botão no momento de uma eleição. Embora isso mostre na TV, né, venha exercer sua cidadania, participe das eleições e tudo mais, mas a gente sabe que não é só isso. Principalmente no contexto urbano, que você tem como participar diretamente ali nessa Câmara de Vereadores, e entre outras iniciativas que a população tem para poder participar do processo de planejamento. Então, esse é o exercício da cidadania.
Comumente, as secretarias que cuidam deste assunto focam em grupos sociais que têm menos amparo legal, como portadores de necessidades sociais e idosos. Também entra essa questão aqui de acessibilidade. Muitos trabalhos interessantes de acessibilidade urbana mostram se a cidade está preparada, por exemplo, para que uma pessoa cega ele consiga caminhar normalmente, tenha lá aqueles guias, tenha onde ele se segurar, né, em questão de subir em rampas, no caso dos cadeirantes também, isso é preciso, tá? A questão dos sinais, das calçadas estarem adaptadas nos órgãos públicos. Infelizmente, é algo que realmente está muito ruim no Brasil como um todo, tá? Acessibilidade para as pessoas portadoras. Mas isso inclui também planejamento urbano. A dimensão infraestrutural trata de obras de serviço público e fornecimento de água, esgoto, eletricidade, gás, etc. A dimensão gerencial é a administração, planejamento e gestão dos órgãos públicos, responsáveis pelo bom funcionamento do município. E a dimensão territorial, base normalmente com expressão na lei, que organiza a ocupação do território das pessoas, empresas e serviços, estabelecendo as diretrizes de parcelamento, uso e ocupação do solo. Na verdade, existem todas essas dimensões, mas elas estão interligadas, né? A dimensão gerencial ela pode adotar um critério territorial, por exemplo, para fazer a gestão por bairros. A infraestrutura tem que dialogar com a dimensão territorial. Como é que vai estar esse teu saneamento? Ou então um projeto de esgoto sanitário, sem que se misture aí a água do esgoto com a água que circula na cidade das chuvas, senão você pode causar problemas aí de saúde, tá bom, para a população. Então tudo isso dialoga. Então a principal referência aqui é o livro do Duarte.